Pronto, agora tá gravando. Deixa eu... Então, vou começar aqui a gravação no caso 4 e 5. Então, o caso 4, né? Então, uma companhia de empreendimentos imobiliários julga a qualidade de investir em empreendimento residencial para venda, cujas características estão no quadro adiante. A companhia compra o empreendimento pronto para operar. Então, como que funciona isso, né? Então, diferente de outros casos em que uma incorporadora normalmente ela iria atrás do terreno, iria fazer o projeto, teria que aprovar o projeto, tudo vai levando algum tempo aí, de 6 a 1 ano. Tem que aprovar o projeto, começar a lançar o empreendimento, fazer as vendas, né? E aí sim terminar o ciclo, né? Construir o empreendimento e depois entregar. Nesse caso aqui, a companhia ela já entra direto com as vendas. Então, provavelmente comprou de uma outra companhia, né? Que já fez esse processo antes de encontrar o terreno, de aprovar o projeto. E aí, o que acontece é que essa compra dessa operação como um todo, ela é feita de uma maneira de permuta. Então, o que é isso, né? É que a compra é feita em permuta, na qual o vendedor receberá uma fração de 25% da receita operacional líquida. Então, então, vai ser vendido os apartamentos desse empreendimento como um todo, vai ser descontado os impostos, as contas de corretagem e as contas de propaganda, aí gera, né, a receita operacional líquida. Aí dessa receita operacional líquida, 25% vai ser o pagamento por essa operação como um todo. Então, a companhia, né, a incorporadora, analisa a hipótese de montar o fundo inteiramente com investimento e outra de tomar financiamento à produção das regras do SFH. Então, são duas opções que a gente vai analisar aqui, né? Então, a companhia ela já tem dinheiro em caixa, então a primeira opção seria com esse investimento em caixa, né? Esse dinheiro que a incorporadora já tem guardado. E a outra opção seria buscar esse financiamento à produção. Então, o que seria esse financiamento à produção? É um financiamento que ele, já a gente vai ver como faz as contas, mas ele é proporcional à obra, quantidade de obra que é feita, e ele vai acontecendo conforme vai acontecendo a obra também. O financiamento à produção respeita as características do quadro adiante. Aí, né, vai ter as informações e a gente analisa. Para decidir, a companhia mapeia indicadores da equação do founding do empreendimento, desenvolvido sobre 2 modelos, sem e com o financiamento da produção, e faz o balanço dos 2 negócios. Então, a gente vai montar aqui essa equação de founding com e sem o financiamento da produção e vai analisar o que seria mais vantajoso para a companhia, né? Considerando a capacidade de investimento e não o fluxo de geração dessa capacidade do fluxo de caixa dessa GI, qual seria a opção mais adequada nas hipóteses abaixo. Então, vamos montar primeiro aqui as equações de found e a gente volta aqui para responder essas perguntas. No caso de desenvolver mais de um empreendimento, as contas do CGA crescem de 25 mil da base por mês por empreendimento descontado o primeiro. Então, primeiro a gente vai analisar se fosse um empreendimento tipo, mas vamos supor que a gente desenvolva mais de um empreendimento. Então, a gente tem que crescer as contas do CGA 25 mil da base por mês. O que é o CGA, né? Lembrando. Então, assim, aqui a gente sempre separa em 2 ambientes diferentes. O ambiente do empreendimento e o ambiente do SGI, do Sistema Gerenciador do Empreendimento, que aí poderia ser uma empreiteira, poderia ser uma incorporadora, poderia ser um empreendedor, enfim, o SGI é a entidade ou a pessoa que ela é responsável por gerenciar os investimentos, né? Ela é responsável por gerenciar, então, o conjunto, digamos assim, se fosse colocar em termos mais reais, de empreendimentos que estão acontecendo ali. E tem o sistema empreendimento, que é um empreendimento só. Então, a Cirela, e aí construiu o edifício Lorena, não sei. Então, são 2
ambientes diferentes. E aí essas contas de CGA são as contas que a gente considera como dentro da companhia o gasto que se tem para então o analista, o estagiário, o prédio comercial lá na Faria Lima que eles tiveram que alugar, está dentro dessa conta do CGA, que são alguns gastos que se tem mais específicos ali ou proporcionais ao empreendimento. Aí aqui os quadros, deixa eu ver se tem mais algum texto. Tá, então vai direto para os quadros. Deixa eu ir para o Excel, então. Então, aí nos quadros a Priscila passa, né, que é a receita operacional líquida. Então, é o VGV, então é o valor geral de vendas, é o valor total de venda daqueles apartamentos, descontados a propaganda e marketing, descontados impostos e descontados... Tinha mais uma coisa. Corretagem. Então, ele seria de 29.300. Aí, lembrando aqui, não sei... que as pessoas vão assistir isso depois, mas assim, lembrando para quem assistiu o primeiro Fuja, as planilhas elas estão de uma maneira em que tudo que está em azul é dado imputado, é dado digitado, e tudo que está em preto é dado, não é dado, são alguma conta. Então, depois, se vocês quiserem testar outros valores, na hora que vocês estiverem estudando ou na prova, né, não sei, vocês podem tentar utilizar isso aqui para estudar, mas digitem dados novos sempre onde está em azul, que aí a planilha vai funcionar bem da mesma maneira. A receita até as chaves. Então, o que acontece, né? Todo empreendimento, ele funciona da seguinte maneira. Vamos supor que eu, Isabelle, quero comprar um apartamento. Então, eu vou lá no stand de vendas, tal, falo com o corretor, eu quero comprar esse apartamento aqui, vamos supor, de 250 mil. Aí, o que acontece? Eu vou pagar para a incorporadora um certo montante de dinheiro, uma quantidade de dinheiro, até ficar pronto o apartamento. Então, vamos falar, 30%. Dou uma entrada de 20%, aí durante vai acontecendo a obra eu pago mais 10%, de 20%, né, da entrada, mais 10% ali conforme a obra, sei que até entregar um apartamento de fato, eu vou ter pago ali por volta de 30% do valor do apartamento. Aí quando a incorporadora ou o empreendedor, enfim, me entrega o apartamento, me entrega as chaves, acontece o que a gente chama de repasse. Então, o que era uma dívida num primeiro momento que eu tinha com a incorporadora e eu estava pagando para a incorporadora, essa dívida ela é repassada para o banco, para uma entidade financeira, né? Em geral, um banco. E aí o que acontece? Eu, Isabelle, começo a dever para o banco. E aí o banco faz esse pagamento para a incorporadora, para o empreendedor. Esse movimento da pessoa que comprou o apartamento trocar a entidade que está financiando ela, a gente chama de repasse. Né? E aí aqui, o valor que a gente está observando aqui é, então, a receita até as chaves. Então, o que a gente recebeu de receita até o momento da entrega das chaves. E aí, depois, o que teve de repasse. Então, vai ser 22% pago até as chaves, e aí 78% desse valor é valor que eu vou receber de repasse, que é quando troca, né? Antes as pessoas estavam devendo para mim, incorporadora, e agora vão começar a dever para o banco. Então, essa troca do agente financeiro. O valor de construção do empreendimento é de 18 mil. Lembrando aqui que essa tabela aqui, ela tá em 1.000 da base. Então, isso aqui, na verdade, são valores em milhões. Então, 18 milhões. Preço de compra do empreendimento. Então, 25% da receita operacional líquida é o quanto que eu vou pagar para comprar, para operar esse empreendimento como um todo, né? Aí, 25% da receita operacional líquida vai ser esse valor aqui, que é 7.325. Aqui, nesse caso, a gente vai começar a mexer com inflação, com valores nominais, com valores na base.
Então, é importante que vocês separem que esse primeiro quadro aqui está em valor da base. O que significa, assim, que hoje eu sei que é tanto. Meu poder de compra é tanto. Então, que eu vou pagar como preço de compra do empreendimento 7.325, e é esse o meu poder de compra hoje. Quando a gente começar a mexer com inflação, com valores nominais, aí eu explico mais para frente, esse valor vai ser um pouco maior, em valores nominais. Mas em poder de compra ele continua sendo o mesmo, mas para a gente eu explico um pouco melhor. Mas é importante reparar que a gente está mexendo sempre com valores da base. Tá? Então fica aqui em cima, valores em reais mil da base. Financiamento à produção. Aproximadamente 70% da construção do empreendimento. A professora que deu esse dado também, 2.700. Aí ela fala, né, liberações na curva do custeio defasada de 2 meses. O que significa isso? Eu sou lá incorporadora, estou lá construindo meu empreendimento. Aí eu falo assim, ó, nesse primeiro mês, eu construí 10% do que eu ia construir do empreendimento todo. Aí vai lá o banco, vai no meu banco, ou, enfim, o agente que vai financiar aquela obra, vai lá medir a obra, tal. Se realmente for 10% que eu construí, aí o banco vai me pagar de financiamento à produção esses 10%, só que defasado 2 meses. Então, é assim que é feita a conta. Depois a gente vai para o Excel, para a tabela e vai estar melhor demonstrado, mas a lógica é essa aqui. Liberação em reais nominais para expectativa de inflação de 4,5% ao ano. Então, vamos para o conceito de real da base e nominal, porque isso vai ter em todos os casos daqui para frente. Primeiro, a gente tem que ir para o conceito de inflação e de poder de compra. Então, o que é o poder de compra? O meu poder, a minha capacidade de comprar coisas. Então, antigamente, e saudades dessa época, tinha uma época que eu comprava os lanches do BK, de frango, que eu adoro, por R$17. Hoje em dia eu não consigo comprar por menos de 24. Então, o meu poder de compra dos meus R$17, hoje em dia, ele não compra mais o lanche que eu gostaria. E essa perda de poder de compra no tempo é o que a gente chama de inflação. A gente mede isso na inflação. No Brasil, o principal índice que tem de inflação é o IPCA. Então, aqui eu não lembro se a professora já usa o IPCA, não, ela usa como inflação. Então, aqui, no caso, ela está usando inflação de 4,5% ao ano. E quando ela fala liberações nominais, então existem... Vocês percebem que o dinheiro, ele varia no tempo. Então, é a mesma coisa. Vamos supor um carro, né? Vamos supor um carro, no começo dessa crise do Covid, custava R$40 mil. Esse mesmo carro, agora ele custa 50. Né? Então, o que seria o real da base e o real nominal? O real da base seria, vamos supor, em 2020, tá? O real da base em 2020 seria 40. Só que esse valor nominal é o 50, que é o quanto, de fato, você vai pagar por aquilo. Por que a gente faz isso aqui em real estate? Porque em real estate, o tempo que a gente está aqui fazendo essa modelagem, o que é a modelagem? Né? A gente está tentando estimar coisas do futuro, prever coisas do futuro e calcular alguma coisa em cima disso. A gente faz em períodos muito longos de observação. Então, os ciclos de real estate costumam durar 3, 4, 5 anos. E com isso, o poder de compra do dinheiro, ele muda conforme o tempo. Então, a gente precisa saber, no real da base, então, hoje, né, quanto que as coisas valem, né, para poder fazer as contas. Porque eu não sei exatamente, a gente pode estimar quanto vai ser a inflação dos próximos anos, mas a gente não tem certeza. Então, a gente tenta sempre analisar em real da base. Né? Então, o meu orçamento de obra ele vai ser feito hoje. Então, eu tenho controle dele hoje, né? E não no futuro. Então, é isso, né? Então,
quando a gente fala aqui liberações em reais nominais, quer dizer, então, que a gente vai estar liberando, por exemplo, né? É melhor explicar isso lá para frente com os números, vai ser mais fácil. Mas existe, então, essa diferença. Real da base é quanto eu sei que é meu poder de compra hoje, e reais nominais é o meu poder de compra no futuro. E como que a gente leva o meu poder de compra de hoje para o futuro? A gente usa a inflação para fazer essa passagem no tempo aí. Então, aqui, o saldo devedor em reais nominais, ajustado mensalmente pela TR. Isso aqui é tudo como acontece financiamento, é mais fácil mostrar depois na planilha. Juros pagos mensalmente em reais nominais, a taxa equivalente a 12% ao ano. E pagamento do saldo devedor contra o repasse. Tá. Fluxo de caixa esperado no sistema empreendimento. Então, agora vamos para esse momento importante que é esta. A gente diferenciar o sistema empreendimento do sistema do SGI, né? Porque os sinais de investimento e retorno mudam. Isso a gente viu na P1, a gente viu nos outros casos, nos casos anteriores, né? Então, aqui a gente está dentro do sistema empreendimento, tá? Funding com investimento puro e financiamento bancário para comercialização. Então, a gente vai montar aqui o 4 dentro do sistema empreendimento e como se a incorporadora não tivesse financiamento à produção, só o repasse, que o repasse é esse financiamento bancário para comercialização, em valores reais da base, mil da base. Então, a professora dá uma curva de obra aqui, né, curva de custeio à produção, então uma curva de obra, e também ela dá a receita líquida. O que é essa receita? É a venda dos apartamentos. Em outras palavras, os apartamentos começaram a ser vendidos no mês 1, eu tive 2 meses de venda de apartamento, e aí no terceiro mês que a obra começou a acontecer. E aí começa a curva de custeio à construção. Aí, como que a gente faz aqui, né? Vezes, né, 4, então, essa porcentagem equivalente ao mês, vezes o valor total de custeio da produção. Para a gente ter o valor daquele mês, então, no mês 3, quanto que eu tive que gastar, que custear de obra, de produção, né? Aí, comprado do empreendimento, o que significa isso, né? É o que eu vou pagar para a outra instituição ou outro incorporador, não sei, que eu comprei esse negócio, que eu comprei essa operação. Então, esse é o valor que a gente está pagando pela operação. E aí, segundo o enunciado, ele é 25% da receita operacional líquida, mas ele vai ser pago conforme os apartamentos vão sendo vendidos. Então, a gente tem aqui a receita operacional líquida, e aí esse valor aqui, ele é 25% da receita operacional líquida. Arredondado. Tá? Aí, posição virtual de caixa, né? Isso aqui também a gente viu na P1. Né? O movimento mensal de caixa é naquele mês o que aconteceu. Então, naquele mês, né? Então, por exemplo, no primeiro mês, os 220 nada mais é do que 294, que foi o dinheiro que eu recebi da venda dos meus apartamentos, tirado corretagem, propaganda, impostos, mais aquilo que eu tive que pagar para comprar o meu empreendimento, das 220. E assim vai nos outros meses. Então, por exemplo, o mês que já tem obra, como que eu sei o que aconteceu de movimento mensal naquele mês, né? Eu somo quanto que eu tive de custo de obra, mais a receita, mais o quanto que eu paguei no empreendimento. E aí é importante que os sinais, tá? Dentro do sistema empreendimento, quando eu custeio alguma coisa, quando eu pago alguma coisa negativo, né? E quando eu recebo dinheiro, por exemplo, eu vendi apartamentos, eu recebi o dinheiro, ele é positivo. Tá. E aí, a coluna do fluxo de caixa, essa aqui, ela nada mais é a gente tentar entender como o caixa ele vai evoluindo com o tempo. Né? Na explicação do caso 1, 2 e 3, né, da P1, eu falei para vocês que isso aqui era mais ou menos como se fosse a conta bancária. Então, vamos supor, no mês 0 aqui, é como se eu tivesse R$0 na minha conta bancária, na conta bancária desse empreendimento. Aí, no mês 1,
saldo ficou, no mês 1 eu movimentei positivamente, né? Então eu recebi 220 mil, e aí minha conta bancária, que era zero no mês anterior, agora é 220. Aí no mês 2, meu saldo, eu movimentei 373 reais. Somados ao mês anterior, que deu 220, dá 593. E assim a gente faz o fluxo de caixa. Então a gente soma o mês anterior com o mês atual, o movimento mensal. E assim a gente vai fazendo todo o nosso fluxo de caixa. Aí a gente monta o que é investimento e retorno. Então, o investimento e retorno, o sinal do investimento e retorno, ele depende do ambiente que a gente está. Então, se a gente está no sistema empreendimento, o investimento é o dinheiro que o SGI, né, então a incorporadora, o empreendedor, a empreiteira, manda para o sistema empreendimento. Como é um dinheiro que ele sai do SGI, mas ele entra no sistema empreendimento, ele é positivo, porque ele entra nesse sistema. Então, aqui, por exemplo, né, nesses primeiros meses, o saldo, o fluxo de caixa ele é positivo. Mas aí, a partir do quarto mês, ele é negativo. Então, o que significa, né, que a incorporadora, o empreendedor, enfim, teve que colocar dinheiro dentro do sistema de empreendimento, então ele exigiu que fosse feito um investimento, né, que é esse investimento exigido. E aí, como a gente está no sistema de empreendimento, o sinal ele é positivo. O retorno é o contrário. Quando acaba o empreendimento em geral, ou até quando não tem mais que ser pago nada dentro do sistema de empreendimento, o dinheiro vai começar a retornar para esse jeito. E aí, como ele sai do sistema de empreendimento, ele é um dinheiro aqui negativo. A gente coloca aqui um sinal negativo. E aí, o que acontece? Dentro do sistema de empreendimento, como, por exemplo, nos primeiros meses foi positivo, a gente guarda esse dinheiro dentro do sistema de empreendimento para, assim, custear futuramente os custos. Então, no mês 1, por exemplo, o movimento foi positivo em 220. Eu guardei isso dentro do sistema de empreendimento, aqui. Aí, no mês 2, o movimento foi positivo em 373. Eu guardei isso também dentro do sistema de empreendimento, 593. Aí no mês 3, o movimento foi negativo em 512. Em outras palavras. E aí o que aconteceu? Eu tinha guardado dentro do sistema de empreendimentos 593. No mês seguinte, eu tive que gastar 512. Então sobrou a diferença disso, que é 81. E aí a gente vai fazendo esse encaixe nos meses, justamente para a gente só vai voltar dinheiro para o SGI no momento em que não tiver mais que custear nada dentro do sistema de empreendimento. Então, é isso. Aí, então, vai seguindo os meses, né? Investimento, vários meses, até que no último mês de operação, né? No mês 20, é quando é entregue as chaves, é feito o repasse, né? Então, entrego as chaves, o banco, as pessoas que deviam para mim agora devem para o banco me paga, e aí o saldo fica muito positivo, né? Eu recebo uma grande quantidade de dinheiro aqui, 17 mil, e isso vira retorno, ou seja, esse dinheiro, esses 17 mil aqui, ele sai do sistema de empreendimento e ele volta para o SGI. E aí a gente montou, então, o primeiro quadro, né? Que é o do fluxo de caixa esperado no empreendimento, sem financiamento, sem nenhum tipo de financiamento bancário, sem ser esse de comercialização. Aí tem essa segunda opção, que seria com financiamento à produção. E aí aqui, esse quadro aqui, é o quadro do financiamento. Deixa eu ver lá. Então, aqui, vamos montar, então, esse é o quadro aqui de financiamento. Como que acontece o financiamento à produção? E aí, no enunciado, como eu estava explicando para vocês, esses valores são nominais. Então, no primeiro momento, a gente calcula as coisas como nominal,
O que significa o nominal? Significa que é exatamente esse dinheiro que sai da minha conta naquele mês. Então, por exemplo, no mês 11, vai ser exatamente R$ 776 que vai entrar lá na minha conta como financiamento. No mês 20, vai ser exatamente R$ 13.027 que eu vou ter que pagar para o banco porque eu estava devendo. Então, é exatamente esse o valor. Não é o poder de compra, esse é o valor exato. Quando eu falo em 1.000 da base, aí eu estou falando de valor exato. Aí eu estou falando em poder de compra. Então, por exemplo, no mês 20, eu vou pagar para o banco R$ 13.027. Exatamente isso. Mas em poder de compra, ou seja, quanto que é o meu poder de compra desses 13 mil na data da análise? Hoje, no dia 0, no mês 0. Aí é R$ 12.105. E aí, por isso que tem essa distinção entre nominais e o da base. Então, como estava anunciado, as liberações do financiamento, elas são defasadas em 2 meses. Então, se a gente voltar aqui para o fluxo de caixa no sistema de empreendimento, a gente vai ver que as obras começaram no mês 3. Só que o financiamento começa só no mês 5, que é defasado em 2 meses. E ele segue a curva de custeio, a produção. Então, isso aqui acho que é um dado denunciado. O dado denunciado falava que vai ser financiado 12.700 milhões, não, mil, né? Então dá 12.700.000 que vão ser financiados como um todo. Isso proporcional à curva de custeio. Então, por exemplo, no mês 5, vai ser 4 vezes esse financiamento. E assim nos meses seguintes também. Aí o saldo devedor. O saldo devedor, eu vou fazer tudo isso aqui. O saldo devedor nada mais é do que você olhar o saldo devedor do mês anterior, adicionar a TR, a taxa referencial de juros, você atualizar esse saldo devedor, e depois você soma com o valor que você pegou emprestado do mês. Então, como é que a gente faz essa conta, né? Então, a gente vai pegar esse aqui, que é o saldo devedor anterior, atualizar ele pela TR, a gente atualiza assim, 1 mais a taxa de TR mensal, elevado pelo número de meses que eu estou fazendo essa atualização. Como eu estou atualizando de um mês para o outro, é a mesma coisa que eu tivesse que elevar ele por 1. Eu não preciso fazer isso, porque é só um mês só, elevar uma coisa por 1 dá a mesma coisa, então eu não vou. Então é isso aqui. Então isso eu atualizei do mês anterior, e aí eu somo com o que eu peguei emprestado daquele mês. Pronto. Aí a professora arredondou para cima, porque o que acontece? É pior para mim se eu dever mais dinheiro. Então, se o meu saldo devedor arredondar para cima, é pior para mim. Então, se a gente está fazendo uma modelagem de que é a favor da segurança, a gente está trabalhando sempre com os cenários piores. Então, o pior cenário para mim é se eu dever mais dinheiro, então eu arredondo isso para cima. Por isso que estava 18 e não 17. Mas é porque era aquele 17, alguma coisa. Esse 17 tinha umas casas decimais, então a hora que você arredonda ele para cima. Como é que tá? Ele tem uma casinha decimal de nada aqui. A hora que você arredonda ele para cima, ele vira 18. Tá. Aí os juros, né? Como que a gente faz as contas aqui? A gente considera que o saldo devedor ele vai sendo atualizado pela TR. E aí, mensalmente, existe um juros que o banco cobra, porque todo dinheiro que eu pego emprestado ele tem um preço, o preço disso é os juros. E a gente calcula esses juros, só que para o meu saldo devedor não ficar ainda maior, eu considero que eu pago esses juros todos os meses, tá? E como que a gente calcula esses juros, né? Então, o juros, ele nada mais é do que
o saldo devedor vezes os juros em si, né? E negativo, porque eu vou ter que pagar esse juros. Aqui, normalmente, a professora arredondou para cima. Só que como tinha dado com o mesmo número, mas arredonda para cima também, porque é pior para mim se eu pagar mais juros. E aí é isso, né? O fluxo do financiamento, então, é aquilo que eu estava explicando para vocês. Teoricamente, eu receberia o tal da liberação do financiamento, 508. Só que para o meu saldo devedor não ficar ainda maior, eu pago já, né? Então, eu desconto os juros daquele mês e aí eu recebo menos dinheiro. Então, o fluxo do financiamento aqui, essa aba aqui, nada mais é do que eu, empreendimento, vou receber de financiamento aquele mês. E como que eu calculo isso? Eu pego o que eu receberia de fato e tiro os juros. É importante aqui, o último mês, né, o mês 20, como que ele é feito? Então, quando chegar no último mês, é o mês que eu vou quitar o meu financiamento, né? E como que eu faço, como é que eu contabilizo isso? Vai ser o saldo devedor mais esses juros. Então, pagamento do saldo devedor mais esses juros, né? Pagamento do saldo devedor mais os juros. Dá o 13. E aí, como eu estava explicando para vocês, essa coluna aqui, ela tá em reais nominais. Então, no mês 20, eu vou lá pagar para o banco exatamente R$13.027. No mês 20. Só que hoje em dia, quanto que isso vale? Quanto esses 13 mil vale? 12.105. E como que eu calculo isso, né? A professora no enunciado, ela dá a inflação, que é de 4,5. E aí a gente aqui faz um que se chama deflator. Então, você tá com o valor lá no futuro e você quer trazer ele para o passado. E aí, esse deflator aqui, ele nada mais é do que... primeiro, né, você tem que transformar essa inflação anual para mensal. E como que faz essa conta? Essa conta a gente vai assim, você pega, vai ser a inflação anual, mais um. Aí, a gente faz tempo que eu não mexia no meu Mac, calma, eu não lembro como faz o tiozinho, isso. Então, a inflação anual mais um, elevado a 1 dividido por 12, 12 número de meses no ano, menos 1. Eita, pera, que alguma coisa... O meu Excel não gostou. Ah, tá, peraí, calma. Isso aqui tá aqui. Pronto, agora o meu Excel, eu espero que ele goste. Faz tempo que eu não mexer no meu do Mac e ele é mais complicadinho. Calma. Sai. Mas ele fala... Ah, tá. Isso aqui tá referenciado aqui. Vamos ver como é que tá aqui. É isso aí, ó. 1 mais a inflação anual elevada a 1 dividido por 12 menos 1. Aqui meio chato pra falar, mas é assim mesmo que faz. Aí, isso aqui a gente sabe, então, que a inflação... Aqui. A gente sabe que a inflação mensal é de 0,367. Então, a gente sabe que em um mês, o dinheiro, por exemplo, se eu tinha R$1 no mês 0, no mês 1, então um mês depois, aquele R$1, na verdade, eu pagaria, até mesmo o poder de compra de R$1, 1,003675. E aí, isso com o tempo vai, né, juros compostos, então com o tempo vai aumentando bastante, aquele R$1 do mês 0, lá no mês 20, ele, na verdade, eu teria que pagar o equivalente a 1,076119. E aí, como que a gente usa esse deflator? A gente pega o valor nominal e divide pelo deflator equivalente daquele mês. Então, eu teria pegar esse valor nominal aqui e dividir pelo deflator.
Só que tá arredondado, né? Então a gente arredonda para baixo nesse caso, por quê? Espera aí. Por que a gente arredonda para baixo aqui? Porque é pior para mim se eu receber menos dinheiro de financiamento. Então, pela segurança, a gente arredonda esse valor para baixo. Tá? Então, é isso. O que importa dessa tabela toda aqui? A gente, essa coluna aqui, que é a gente saber, em real, da base, quanto que a gente recebeu de financiamento. Então, a gente monta o nosso segundo quadro de fluxo de caixa do empreendimento, que é um fluxo de caixa agora considerando que a gente tem financiamento à produção, tá? Gente, um segundo, peraí, deixa eu ver. Pronto, voltei. Aí, bom, então, deixa eu pegar uma. Tá. Aí, aqui as contas acontecem da mesma maneira do outro quadro. A gente só adiciona, então, esse financiamento da produção aqui. Então, custeio a produção é igual a gente fez lá em cima, no quadro de cima. Essa receita operacional líquida também, a compra do empreendimento também, esse financiamento da produção, ele é o que a gente calculou aqui, só que em 1.000 da base. Porque sempre olhem nisso, na hora que vocês estiverem fazendo a prova de real estate, sempre vai estar aqui no cabeçalho das tabelas, né? Qual é o sistema que eu tô? Se eu tô no SGI, se eu tô no empreendimento. E sempre vai estar se é valor 1.000 da base ou se é nominal. Ou se é nominal. Prestem muita atenção nisso. Mesmo, tá? Então, aqui em valor da base. Aí a gente monta o movimento mensal, que é somar, né? Então, o custeio a produção, receita operacional líquida, a compra do empreendimento e financiamento da produção. Tá? Aí faz o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é aquilo que eu expliquei para vocês, é como se a gente fosse ver, conforme passam os meses, o saldo da conta bancária. Então, a gente faz o mês anterior, somado ao movimento mensal do mês atual. Aí, a gente vai montar o investimento retorno. Como eu falei, a gente só vai ter retorno a partir do momento em que eu não tiver que pagar mais nada, ou seja, que eu não tiver que ter mais investimento. Então, apesar daqui o movimento mensal ser positivo, a gente coloca isso, guarda esse dinheiro. E como que a gente guarda? A gente coloca aqui em fluxo do sistema de empreendimento. Né? Então, aqui, movimento mensal. Então, como que a gente faz essa conta aqui, né? Então, movimento mensal é igual ao movimento mensal aqui. O fluxo de caixa mês anterior mais mês atual. E aí, por exemplo, né? Eu tive 512 de gastos aqui. Então, 512. Aí, para ver quanto sobrou no caixa, eu faço a soma do mês anterior com a atual. E aí, no mês seguinte, tive 342 de gastos. Então, eu uso tudo que eu tinha no mês anterior de fluxo de caixa. E aí, de investimento exige. Opa, né? Só que isso aqui vai ser negativo, claro. E aí, o investimento, ou seja, aquilo que eu vou ter que custear, é a diferença entre o que eu tive de gasto mais aquilo que eu já tinha guardado em caixa. Dá uns 290, 260. Aí aqui no mês seguinte ele é positivo, aí eu guardo aqui, né? Eu guardei do sistema de empreendimento. Aqui só no mês anterior que é zero, que é igual. E por aí vai, né? E aí a gente precisa
a mesma lógica aqui no restante. Nos Fujos anteriores, acho que foi no Fuja 3, do caso 3. Não lembro se foi separado os Fujas, mas eu lembro que nos Fujos anteriores, eu ensinei como faz para automatizar isso. Você vai precisar criar uma coluna aqui auxiliar e tal, mas você consegue automatizar toda essa conta aqui. Porque você tem que guardar só o mínimo necessário para custear os seus futuros gastos. Então, aqui não está automatizado nessa planilha aqui, tá? Mas eu expliquei no outro caso e na planilha do caso anterior já está automatizado também para quem quiser olhar. Mas o importante é vocês entenderem a lógica. E a lógica é essa. Eu só guardo o necessário para custear o que vai ser investimento, o que é gasto no futuro, que vai estar essa coluna de investimento aqui. Eu só guardo o necessário. Se eu estou vendo que eu não vou ter que usar esse dinheiro para custear alguma coisa, ele vira retorno. Isso dentro do sistema empreendimento. Então, basicamente isso. E aí, dentro do sistema empreendimento, o que a gente quer saber no final das contas? Essas duas colunas aqui, investimento e retorno. Porque quando a gente acaba de ver o sistema empreendimento, a gente vai para o sistema do SGI, do gerenciador de investimentos, que é incorporador, empreendedor, enfim. E para o empreendedor, para a incorporadora, o que importa é o seguinte: quanto que eu tenho que colocar dinheiro, então qual é o meu investimento e qual é o meu retorno? E quando? Quanto e quando? Então, no mês 4 eu tenho que colocar de dinheiro R$296 mil. Então, é quando? Então, no mês e quanto? Tá? Aí, balanço do empreendimento. Então, o que aconteceu no empreendimento? Deixa eu só ver se não vai ter. Deixa eu ver. Então, só uma coisa antes da gente passar para aquelas abas lá. Deixa eu ver. A professora, no enunciado, ela deu as taxas anuais. Então, na hora da prova, não se esqueçam de transformar a taxa anual em taxa mensal. E para fazer a transformação do jeito que eu já expliquei para vocês. Então, 1 mais essa taxa anual. Opa, mais a taxa anual elevado a 1 dividido pelo período. Então, como eu estou transformando uma coisa que é anual para uma que é mensal, eu divido por 12. Menos 1. E aí, o que acontece? Normalmente, na prova, a professora coloca as coisas trimestralmente. Eu acho que eu não cheguei a ver direitinho, assim, como foi a P1, eu não me lembro exatamente como foi. Com certeza que foi as coisas trimestrais. E eu costuma ser, a prova costuma ser trimestral. Então, a professora vai te dar a taxa anual, e aí, como você vai estar usando períodos trimestrais, você vai ter que transformar isso para trimestral. E aí, como que eu transformo uma taxa anual em trimestral? Eu pego 1 mais essa taxa elevado por 3. O número de trimestral são 3 meses. Então, 3 dividido por 12, que é o número de meses no ano. Menos 1. Isso é bem importante. Se vocês esquecerem de transformar, vocês vão estar errando todas as contas que envolverem esses índices aqui. Então, é bem importante, assim, de verdade. Então, por favor, não esqueçam, né? Não vamos complicar nada da prova. Bom, aí, vamos fazer então aqui. A equação de Fountain. Não, o balanço primeiro do empreendimento. Então, a gente fez 2 tabelas diferentes. Uma com investimento puro, ou seja, sem nenhum financiamento à produção, e uma com investimento amortecido, ou seja, com financiamento à produção. Então, receita operacional líquida é um dado denunciado, a compra do empreendimento também é um dado denunciado, o custeio da produção também é um dado denunciado, e o resultado do empreendimento, ele nada mais é do que isso tudo na database, tá? A receita mais a compra mais o custeio. Como a compra e o custeio estão negativos, é só somar, né? E aí dá isso de resultado do empreendimento. Contas do financiamento.
Financiamento não tem nesse primeiro momento, não tem no investimento puro, só tem no amortecido. O resultado pro empreendedor, então. Porque primeiro tem o resultado do empreendimento, mas tem o resultado pro empreendedor. O empreendedor ele vai ter que pagar esse financiamento. Então, o resultado para ele é menor. Tá? Então, o resultado pro empreendedor, quando ele paga o financiamento, é o resultado anterior, né, que é só do empreendimento, menos a conta do financiamento. O investimento exigido. O investimento exigido sem o financiamento, a gente vai lá na tabela que a gente fez de investimento aqui, sistema de empreendimento sem financiamento à produção. O investimento exigido foi esse aqui, de retorno esse. Aí a gente vai na tabela e coloca esses dados lá. Aqui é a mesma coisa. A gente olha a tabela aqui com financiamento à produção, quanto foi o investimento, quanto foi o retorno. E aí o resultado do empreendedor aqui, ele é tudo que eu investi, menos o meu retorno. É a diferença entre o meu investimento e o meu retorno. Tá? É só fazer um menos o outro. E aí, um dos indicadores que a gente vai observar aqui que são importantes é o resultado sobre o investimento. Isso tudo olhando sempre database. Dinheiro vindo da database. Então, o resultado sobre investimento, assim se calcula. Que o resultado sobre investimento, para o investimento que ele tem financiamento da produção, ele é muito maior, isso não é nenhuma surpresa para a gente. Nos outros casos, a gente teve que fazer coisa parecida e a gente viu que realmente o resultado sobre investimento ele melhora muito, ele fica muito maior quando você financia. Né? E aí é aquela coisa, você tem os riscos atrelados a isso, né? E em geral, né, risco e retorno, eles são proporcionais à medida de que quanto mais risco, maior o seu retorno, em geral, né? Não exatamente assim, mas em geral nas finanças, quanto mais arriscado, isso tende a te dar maiores retornos. Tá? Mas justamente por ser um risco, ele pode não te dar retorno assim. Enfim, isso é uma discussão mais de mercado financeiro que daqui, mas já era esperado que fosse maior. Tá? Amortecimento do investimento A contra o B. Então, o que aconteceu, né? O que é esse valor aqui? Isso aqui é o valor de investimento no tipo A e o valor de investimento tipo B. Esse amortecimento é saber quanto de dinheiro a menos eu tive que gastar justamente por fazer esse financiamento, né? Então, é a diferença entre o investimento puro e o investimento amortecido. Então, relativamente, isso é 73%, tá? E o quanto que foi consumido de resultado, né? Então, putz, se eu paguei por aquele dinheiro, se eu paguei pelo financiamento, então meu resultado foi menor, né? Então a gente vê aqui que o resultado no A é 3.975 e no B 3.250. Então, quanto desse resultado foi consumido? Quanto que ele diminuiu em porcentagem? Aí a gente faz o cálculo aqui e dá 2%. Então, isso é para a gente dar uma analisar, né? A equação do founding. Então, equação do founding. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Deixa eu só ver uma coisa. Tá bom. Então, recursos necessários. A gente sabe que para compra do empreendimento, a gente tem que vir aqui, né? A gente teve que pagar tudo isso aqui. E o que acontece, né? Por que não considera esse de baixo? Porque esse de baixo é repasse. Esse aqui, o do ano 20, do mês 20, ele é repasse. Mais o custeio da produção. Eu tive que custear toda a produção aqui no primeiro momento, né? Aqui vai custeio da produção.
Então, o quanto que eu tenho que ter de recurso? É a soma disso, a soma de quanto que eu tive que pagar do empreendimento antes do repasse e o custo de construção. Da construção. Então, essa fonte de recursos é toda minha, porque o dinheiro é meu. Não tive nenhum financiamento. Receita operacional líquida. Aí a gente vai lá e soma também, acima. Tudo que eu tive antes de ter o repasse. Financiamento da produção não tenho aqui no A. E aí aqui no B, esse dado, ele vem daqui, né? Que é quanto ele impactou dos meus investimentos, de quanto que eu tive que investir no sistema de empreendimento, né? Que é a diferença entre não ter e ter um investimento, a diferença da 10.000. E investimentos do empreendedor. Então, isso daqui está lá na tabela também. Mas aqui ele faz até direto, mas é o mesmo valor. Que é o mesmo valor que dá aqui também, do investimento retorno. Então, esses valores têm que bater, não é coincidência, né? Porque isso é realmente o quanto que o investidor teve que colocar de dinheiro durante a operação. Ciclo do retorno. Então, fonte de recursos. A receita operacional líquida. E a receita operacional líquida novamente. A gente sobe lá na tabela e soma o que teve aqui na hora do repasse. Aí usa os recursos, a gente usa todo o recurso. Compra do empreendimento. Aí a gente vê quanto na hora do repasse a gente tem que pagar de compra do empreendimento. Aqui. E aí, retorno dos investimentos vai ser tudo aquilo que eu receberia de recursos como da receita operacional, ou seja, da venda dos apartamentos, menos aquilo que eu tive que pagar para comprar o empreendimento. Então, é um menos o outro. E aí, fecha a equação de Faude. Aí, por fim, a professora quer entender escala de produção. Ou seja, tem o tipo A, né, que é investimento puro, e tem o tipo B, que é com financiamento da produção. Se eu fizesse o do tipo B, o meu investimento exigido é muito menor, é 3.120, contra o 100% de produção de 13.168. Em outras palavras, eu conseguiria produzir muito mais empreendimentos, porque se eu tenho dinheiro 13 mil e eu fizer financiamento da produção, eu posso produzir muito mais empreendimentos. Posso produzir quantos? Se for muito mais, quantos e muito mais. Então a gente divide isso por isso. Opa, pera, é o contrário. A gente divide, tô meio lento hoje. Isso por isso. Opa, não, calma. Na verdade, não é divisão simples, porque toda vez que você tem que produzir um empreendimento novo, isso tem custos operacionais no SG, ou seja, na incorporadora, ou para o empreendedor, maiores. Porque é muito mais caro você acompanhar 3 obras, você planejar 3 obras, você planejar 3 empreendimentos, você receber dinheiro, você receber dinheiro só da venda de 100 apartamentos, agora você vai receber de venda de 300 apartamentos, se for. Então, é muito mais coisa para você fazer o gerenciamento. E aí, a professora no anunciado fala que é 25 por mês, 25 por mês para cada empreendimento. Então, a gente sabe que o ciclo do empreendimento é de 20 meses. Então, no total, o acréscimo de MCGA, o MCGA é justamente esse custo de gerenciamento. Vai ser 20, aqui, né? Então, vou fazer junto com vocês. Vai ser 20, que é o número de meses, vezes 25, que é o custo mensal do MCGA. Então, na verdade, esse 365 aqui, ele é esse aqui, dividido por o real custo de se produzir um empreendimento, que é esses 312 mais os 500. 3.012, 3.120. Agora sim. Aí o investimento exigido, né? É só multiplicar isso aqui, os dois, né? A soma
de quanto realmente vai custar fazer um empreendimento, vezes o número que a gente consegue produzir, escalar, né, produzir em escala os empreendimentos. É o resultado. O resultado produzindo um só. 3.975. E aí, para essa mesma quantidade de dinheiro, né? Então, dos 13.168. Só que eu produzindo, só que financiando a produção e produzindo em escala, eu produzo 10.003. Eu tenho de resultado 3.010. Resultado eu tenho de 10.003 reais. O que a gente quer, o que esses dados mostram, né? Que financiar a produção, além de te dar aquele indicador de resultado sobre investimento muito maior, se eu produzir em escala, o meu resultado é muito maior também. Aí vamos ver o que a professora pergunta aqui no enunciado. Então, aqui, né? Considerando somente a capacidade de investimento e não o fluxo de geração dessa capacidade, o fluxo da SG. Então, considerando só a capacidade do investimento, qual seria a opção mais adequada nas hipóteses? Então, a capacidade da SGI permite cumprir com o programa de investimentos envolvendo esse empreendimento com recursos de capital disponíveis. 2. A capacidade da SGI serviria para desenvolver vários empreendimentos com financiamento da produção. Então, o que ela está perguntando aqui? Considerando só a capacidade de investimento, e a capacidade de investimento aqui ela é de 13.168. Considerando só isso, tenho dois cenários. O primeiro cenário que é esse aqui, em que eu não tenho financiamento. No segundo cenário, em que com essa mesma capacidade de investimento, eu posso desenvolver vários empreendimentos, usando esse como protótipo, com financiamento da produção. E aí a gente fez a conta aqui e a gente viu que é muito mais vantajoso, então, eu produzir vários empreendimentos com financiamento da produção. E é isso, basicamente, o caso. Eu não olhei a prova, não lembro da prova do ano passado também, nem de quando eu cursei a matéria, mas não costuma cair esse caso. Mas esse caso ele é importante para entender os próximos, assim. Mas costuma cair uma coisa parecida com esse, que depois a gente aprende a mexer com tiro, essas coisas, aí o que costuma realmente cair é tiro, né? Você precisa de toda essa base antes. Né? É isso, não sei se vocês têm alguma dúvida desse caso, não eu vou pro próximo. Eu vou pro próximo, então. Caso 5. A companhia do caso 4 estuda duas alternativas no seu plano estratégico para o ciclo do empreendimento. Então, quais são essas duas estratégias? A primeira estratégia ela é conservadora, que é usar a capacidade de investimento para fazer um único empreendimento, que é o caso 4. Tomando financiamento para capital de giro dentro do SGI, na hipótese de que o fluxo da capacidade de investimento não seja harmônico com as necessidades dos investimentos ilustrados na AQI do empreendimento. O que isso aqui quer dizer? Nessa estratégia conservadora, peraí um segundo. Ok, voltando aqui. O que isso aqui quer dizer? Então, nessa estratégia conservadora, então, o SGI tem a sua capacidade de investimento, né, tem a capacidade dele de investir, tem o seu dinheiro em caixa e tal, e ele vai só usar no empreendimento só. Só que, caso, e aí né, a gente calculou o investimento retorno. E tem o fluxo de caixa do próprio SGI. O SGI é a incorporadora. Então, a incorporadora, ela tem lá, como ela tem outros empreendimentos no mesmo tempo, a caixa dela vai sendo movimentada, né? E aí pode ser
que a incorporadora, né, o SGI, não tenha dinheiro suficiente para custear o investimento no empreendimento. Se isso acontecer, vai ter um financiamento com capital de giro. Mas esse financiamento de capital de giro, ele é dentro do SGI, do limite do SGI. E o que acontece, né? Por que tem essa distinção? Financiamento de capital de giro, financiamento à produção. Em geral, o financiamento de capital de giro, ele é muito mais caro para a empresa do que financiar a produção. Então, as incorporadoras, em geral, elas evitam esse tipo de financiamento e elas financiam um empreendimento específico delas. Tá? É isso. Estratégia agressiva. Desenvolver empreendimentos equivalentes a 4 vezes o perfil do protótipo, mas tomando financiamento à produção nos sistemas do empreendimento. Então, nessa outra estratégia aqui, a incorporadora, né, o SGI, ela vai desenvolver 4 empreendimentos, só que para isso ela vai financiar esses empreendimentos com financiamento à produção. Então, aqui, de novo, a gente tem 2 tipos de financiamento. A gente tem o financiamento capital de giro, em que eu financio o SGI, a incorporadora, a empreiteira, e tem o segundo tipo de financiamento, que é o financiamento à produção, em que eu financio um empreendimento em específico. Tá? Nessa hipótese, a companhia também se valerá de financiamento para capital de giro no SGI. Então, a professora já está até aqui falando, olha, a incorporadora vai financiar os empreendimentos, só que mesmo assim ela não vai ser capaz de bancar e ainda assim vai ter que ter financiamento capital de giro. Caso ocorra a desarmonia entre a capacidade de investimento do sistema e os fluxos do investimento nos empreendimentos. Na estratégia agressiva, a companhia deve aumentar a sua estrutura de gestão. Então é aquela coisa, eu produzi mais empreendimentos, então, putz, o custo de gestão de produzir um empreendimento e produzir 4 é muito diferente. Porque eu gasto muito mais para produzir 4 empreendimentos do que para um, não nos empreendimentos em si, mas no sentido de gerir isso daqui. Então, por quê? Eu tenho que ter alguém olhando 4 obras, em vez de gerar uma obra só. Eu tenho que ter gerenciando essa obra 4 vezes, e por aí vai. Então, os custos relacionados a essa atividade em si, e não de obra, né, eles também aumentam, que é o MCGI. Comparar as estratégias e analisar a capacidade de investimento adiante da companhia para os parâmetros mostrados no quadro ao final do texto do caso 5. Então, aqui tem um monte de quadro, aí eu explico conforme a gente vai fazer o quadro, mas é isso, é basicamente preencher os quadros e analisar qual estratégia é melhor. Embora, muito mais rápido. Tá. Então. Saldo de caixa no SGI da base. Então, ela fala no enunciado, ela dá nas tabelas aqui do enunciado. Que o caixa do SGI na base é 800. O SGI mantém uma reserva mensal de caixa mínima de 500. Então, apesar do SGI ter os 800, ele guarda de reserva mínima 500. Então, em outras palavras, disponível mesmo para a gente poder investir em produção, investir nos empreendimentos, é 300, que é a diferença entre os 800 e os 500. E o que significa ser na base? Por exemplo, né, nessa comparativo com uma conta corrente, né? No início, no zero que a gente analisar, a conta corrente lá do SGI, da incorporadora, é 300. Aí eu vou começar a ter os movimentos mensais, e aí eu vou mudar esses 300. Mas no zero, no início, é 300. No fluxo do SGI já está contada o CJA de um empreendimento. E aí o alcance mensal é 25 por empreendimento. Financiamento para capital de giro. Então, eu posso me endividar em até 17 mil. Liberações no mês em DEST e pagamento do mês 21. Então, o que acontece?
Aqui, a gente vai perceber lá para frente que o SG vai ter que se endividar com capital de giro. No mês em que ele começar a se endividar, o primeiro mês que ele tiver que fazer uma dívida, ele já recebe todo o dinheiro que ele vai precisar no futuro. E a gente tem como prever isso porque a gente sabe qual é o fluxo dos investimentos, dos empreendimentos no futuro. Tá? E ele recebe tudo no começo. Tudo no primeiro mês e ele paga isso no mês 21. Saldo devedor em 1.000 da base ajustado mensalmente com a incorporação dos juros contratados. Saldo devedor 1.000 da base. Isso, as contas de financiamento, parecido com o que a gente fez anterior, se o capital de giro vai dar os juros. 10. Juros pagos na liquidação da dívida. Então, dessa vez os juros são pagos na liquidação da dívida. Tá. Porcentagem equivalente acima, porcentagem ano equivalente acima do IPCA. Aí isso eu já mostro como que calcula, porque assim, além dos outros conceitos de mercado financeiro e tal, tem outra coisa que é a taxa equivalente, né? E a taxa efetiva. O que significa ser uma taxa efetiva? Como eu estava explicando para vocês, durante o tempo, o dinheiro vai valendo menos, o seu poder de compra diminui, né? Então, tem essa inflação, que é a medir como o seu poder de compra diminui no tempo. E aí, por exemplo, né, a gente está num cenário em que fica mais fácil até de explicar isso. Hoje, né, se vocês forem investir na aplicação mais simples que tem, que é você deixar o seu dinheiro lá, um CDB do banco, que rende a mesma coisa que uma Selic, que é a aplicação, uma das aplicações mais seguras que tem, né? Hoje, ele vai render 7,75 no ano. Só que a inflação no ano, Brasil, se não me engano, está uns 9%, 10, 8, está entre 8 e 10. Eu não lembro exatamente quanto que está no ano, em 12 meses. Tá? Deve estar perto da casa dos 10, se não já bateu os 10. O que significa isso? Se eu vou deixar o meu dinheiro no banco, e ele vai render 7,75. Só que em poder de compra, eu perdi 10%. Eu perdi em poder de compra. Em outras palavras, eu vou ver, se eu colocar R$100 daqui 12 meses, né, vamos simplificar as contas. Se eu colocar R$100 daqui 12 meses, o meu dinheiro no banco vai estar R$107,75. Só que daqui a um ano, meus R$107,75 não compram mais as coisas que R$100 compravam. Elas compram 90, porque a inflação foi 10. Então, a gente tem que trabalhar com uma taxa efetiva. O que é essa taxa efetiva? É o quanto de fato eu ganho de dinheiro descontando a inflação. É meio confuso, eu juro que eu demorei muito para entender esse conceito. Muito. Então é meio confuso, mas é isso mesmo. O que é essa taxa efetiva? Então, é o quanto eu efetivamente ganhei de dinheiro, de poder, na verdade, o quanto efetivamente eu ganhei de poder de compra. Já que, com o tempo, o meu poder de compra ele é consumido pela inflação. Tá? E aí, esse taxa equivalente, o que ele significa, né? É para a gente calcular quanto que é de juros, porque essa taxa equivalente é tipo um múltiplo, é um multiplicador da TR. Então, vou para cá, para as contas, que acho que fica mais fácil de ver, né? Então, taxa referencial de juros, a TR nominal, 6,5. Taxa de inflação, então, inflação 3,8. Então, no cenário que a gente trabalha aqui dentro do caso, então, a minha taxa referencial de juros é 6,5. Só que a minha inflação é 3,8. Ou seja, não é que efetivamente, não é que de fato eu, em poder de compra, aumentei 6,5. Eu, em poder de compra, não aumentei tudo isso porque eu tenho que descontar a inflação. E aí,
E aí, esse poder de compra que eu aumentei descontando a inflação é o que a gente chama de taxa efetiva, né? E aí, essa taxa efetiva, como que eu calculo? Eu faço 1 mais a taxa de juros nominal, a TR, dividido por 1 mais a inflação, menos 1. Essa aqui, essa formulinha que está aqui, tá? Só que aí, no caso, eu quero descobrir a taxa efetiva. Então, depois, se vocês quiserem, no papel, ajustar o componente dessa fórmula aqui que você tem que isolar é a taxa efetiva. Então, a cálculo fica desse jeito que eu tô falando para vocês. Então, fica 1 mais aí a taxa de juros, dividido por 1 mais a taxa da inflação. Tá. Pera, então. Isso aí, 12 meses por IPCA. Taxa de inflação arbitrada no ciclo da análise de investimentos. Então, aí, é uma discussão que a gente está tentando antes aqui, mas a taxa de inflação pelo IPCA, o IPCA o que é? Ele é um índice geral de inflação, o maior índice que mede a inflação aqui no Brasil, só que ele é geral. Então, teoricamente, é uma média, aí desde o que você compra no mercado até o seu carro, até quando você paga de água, é uma média geral. E aí, aqui no CERA, a professora está dando uma taxa de inflação arbitrada para o SGI. Então, como o SGI vê a inflação, e ela é diferente aqui, 4,5. Então, aqui, pera. Taxa diferencial de juros arbitrada. Tá. Então, calma aí aqui. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Então, a gente tem que calcular a taxa de juros do financiamento se a gente financiar até R$5.000. E a taxa de juros do financiamento se eu financiar acima de 5.000. E aí tem os múltiplos, né? Então, se for até 5, múltiplo de 1,85, e se for acima de 5, 2,15. Então, como que eu faço essas contas? Né? A taxa nominal. Então, novamente, nominal é aquilo que de fato eu vou pagar na hora. Tá? Não tem a ver com o poder de compra. Nominal é o que de fato eu vou pagar. Então, a taxa nominal é você pegar e você faz aquela taxa de inflação arbitrada vezes 1 mais, né, a taxa de juros arbitrada efetiva acima do IPCA menos 1, e aí você multiplica isso pelo múltiplo. E aí, depois de ter essa taxa nominal, que você encontra a efetiva. Aí a efetiva é da mesma maneira. Você pega, faz 1 mais a taxa que você... 1 mais a taxa que você quer, dividido por 1 mais a inflação. Menos 1. Porque o que vai realmente importar pra gente é essa taxa efetiva. Porque a gente está trabalhando em reais da base. Então, a gente está trabalhando com poder de compra. Como a gente está trabalhando com poder de compra, o que faz sentido para mim é a gente olhar a taxa efetiva, porque a taxa efetiva é o quanto de juros eu vou pagar em poder de compra, e não em dinheiro. Tá? Porque essa taxa nominal aqui é quanto que eu pago em dinheiro mesmo. Lá é exatamente 13,35 em cima do quanto que eu estou devendo, e é isso que eu vou pagar. Mas o que importa para mim é poder de compra. Poder de compra é a taxa efetiva. E aí a conta é igual, só muda o múltiplo aqui para cima de 5.000. Tá. Então, agora a gente está no sistema gerenciador do investimento, no SGI. Então, quem é o SGI? O empreendedor, a empreiteira, a construtora, a incorporadora, enfim, quem gerencia todos esses empreendimentos, tá? Em valores 1.000 da base, então poder de compra. E a gente vai ver como fica. O fluxo do SGI antes do empreendimento é um dado da professora. Então, o SGI, né, então a incorporadora, já estava fazendo outros empreendimentos antes. Então, já tem um movimento mensal desses outros empreendimentos que o SGI faz. O fluxo de caixa sem o reserva, né? Então, a reserva é 300. Lembra que a gente falou que aqui, então,
saldo de caixa no SG é 800, mais 500 é de segurança. Então, é 300 só aqui. Aí o fluxo de caixa é só fazer o mês anterior, o mês atual, soma. Fluxo do investimento e retorno. Então, aqui no caso 4, né? Aqui no caso 4, no sistema empreendimento, a gente calculou investimento e retorno, que é esse daqui, né? E aí a gente leva isso para o caso 5. Então, a gente tem aqui investimento e retorno, fluxo do SGI com o empreendimento 1. Então, o movimento mensal, agora a gente soma esse também, então, o movimento mensal antes do empreendimento e com o empreendimento, vamos só somar. E aí o fluxo de caixa, agora com o empreendimento, né? Só somar o anterior, atual. Aí a gente faz o fluxo de caixa. Aí no fluxo de caixa, a gente vai perceber que tem meses que estão negativos. O que significa quando está negativo assim? Significa que o SGI vai ter que pegar financiamento com o banco, financiamento de capital de giro, porque é um dinheiro que vai financiar o SGI. Aí a gente precisa saber quanto de dinheiro que o SGI precisa também, pegar de financiamento, tá? Então, isso aqui é se você fosse fazer um empreendimento só, sem financiamento da produção. Aí, daqui para frente, é como se eu fosse fazer 4 empreendimentos, então, investimento amortecido, 4 empreendimentos. Fazer 4 empreendimentos diferentes, só que esses empreendimentos são com financiamento da produção. Então, investimento e retorno. É só pegar os dados do caso 4, só que amortecido, né? Então, esses dados aqui, ó, do funding com investimento amortecido por financiamento à produção. Ou seja, eu estou vendo aqui os empreendimentos que eu financei a obra, financei a produção. Aí eu pego aqui o investimento e retorno, a aba da a coluna do investimento e retorno. Só que eu não estou produzindo um, eu estou produzindo 4. Então, os valores do caso 4 vezes 4 empreendimentos. Aí dá investimento e retorno aqui. E aí também tem o acréscimo do CGA. No enunciado, a professora fala que esse movimento mensal aqui já estava contabilizando um empreendimento. E aí, como a gente vai fazer 4, faltam 3. Então, a gente faz 3 vezes 25. Porque o acréscimo do CGA é 25, né? Então, a gente faz 3 vezes 25, que dá 75 por mês, para produzir esses empreendimentos. Aí, aqui, vocês podem falar assim, nossa, mas eu só tenho investimento a partir do mês 4. Por que eu estou considerando o acréscimo do CGA aqui antes? Eu nem tenho... Nossa, nem parece que afetou nada. Só que, apesar de não parecer que afetou nada aqui, ó, no fluxo de investimento, se a gente voltar aqui no caso 4, a gente vai ver que não afetou porque foi positivo e eu guardei o dinheiro aqui no fluxo do sistema de empreendimento. Porém, já começou a rolar a obra, já começou a rolar as vendas, já começou a acontecer o empreendimento. E a partir do momento que o empreendimento existe, existem custos gerenciais ligados a ele, então a gente tem que considerar isso na conta aqui. Então, aí a gente faz o movimento mensal agora de novo, e aí nesse movimento mensal a gente soma o movimento mensal antes, da gente se envolver nesses 4 empreendimentos novos, mais o investimento e retorno com os 4 investimentos, mais o custo do acréscimo do CGA. E a gente tem um movimento mensal novo, considerando esses 4 empreendimentos. E depois o fluxo de caixa, considerando agora esses 4 empreendimentos, que é só somar de novo o mês anterior e o mês atual. E aí aqui, os meses que estão em vermelho são meses que tá negativo, né? Então, ou seja, o SGI vai ter que pegar financiamento de capital de giro nesses meses aqui. Tá. Então, a gente vai ter que agora calcular como é esse financiamento aqui do SGI de capital de giro. Tanto para fazer um empreendimento só, o que está escrito aqui? Empreendimento só,
ou para 4 empreendimentos diferentes. Esse meu Excel aqui, eu baixei ele tá numa versão antiguinha. Então eu não tô conseguindo ver o próprio comentário que eu fiz. Mas depois vai ter algum comentário aqui. E aí vocês deem uma olhada. Fluxo de caixa esperado no sistema gerenciador de investimentos. Então, aqui é para um empreendimento só de operação. Um empreendimento só. Tá? Então, a gente viu que esse aqui é o fluxo de caixa, fazendo um empreendimento só. É o mesmo fluxo de caixa aqui, tá? É exatamente igual, a gente só trouxe ele para a próxima tabela. Então, a gente viu que ia ser necessário aqui, no mês 14, cobrir esse fluxo negativo em 1.423. E aí, o que acontece? Quando você encaixa 1.423 aqui, aqui vai zerar, né? Então, esse mês aqui não vai ficar negativo, mas também não vai sobrar nada de dinheiro, e isso acaba impactando nos meses seguintes. De uma maneira em que eu só vou precisar de dinheiro de 468 aqui no último mês para financiar. 468 é exatamente a diferença entre o 1.891 e o 1.423. Tá? Então, como eu vou precisar primeiro de 1.423, depois de 468, no total eu vou precisar da soma dos dois, né? Claro. Que vai dar 1.891. Só que eu vou ter que acrescentar também os juros. E os juros, como estava anunciado, é pago no mês 21, adicionado os juros. E ao saldo. Como é que eu faço essa conta, né? Eu vou fazer junto com vocês. Nossa, senão já fica meio perdido. Eu vou fazer a conta junto com vocês. Primeiro, eu tenho que colocar juros em cima desse dinheiro aqui, que eu peguei emprestado. Vai ser isso, vezes 1 mais a taxa que eu tenho de juros. Eu financei menos que 5 mil, né? Então, essa aqui. Só que eu tenho que transformar isso em... Deixa eu transformar isso em mensal primeiro. Deixa eu ver só como que eu fiz aqui. Onde que eu... Ah, tá aqui, ó. Eu já transformei em mensal aqui. Vou fazer pra cá. Então, tá aqui, ó. Então, esse 0,85 tá aqui e é transformado em mensal. Então, eu vou precisar dela mensal. Então, vou fazer com vocês. Então, primeiro eu tenho que colocar juros e trazer ele para o mês 21. Então, vai ser isso aqui. 1 mais a taxa mensal elevado ao número de meses em que eu efetivamente estou devendo, que é do mês 21 até o mês 14. Então, já atualizei, já coloquei juros em um dos valores. Agora eu tenho que colocar juros nesse valor aqui. Tá? Esse valor vezes 1 mais a taxa de juros elevado aos meses que eu tive que pagar. 1967. É assim que faz essa conta. Tá? E aí o que acontece? Isso aqui está em 1.000 da base já. Por quê? Porque a gente fez todas essas contas aqui em cima, a gente está usando uma taxa efetiva. Se a gente estivesse usando uma taxa nominal, se a gente não tivesse feito essas contas, se estivesse usando uma taxa nominal, aí a gente, depois de fazer isso aqui que a gente fez, aqui, né, depois de fazer isso aqui, a gente ia ter que transformar isso para reais da base usando aquele deflator, igual a gente fez no caso 4. Tá? Mas aqui, como a gente está usando uma taxa efetiva, não precisa, já está em reais da base. Beleza, então a gente sabe que a gente vai gastar em dinheiro com capital de giro 1.967, já com juros. Aí, o que a professora faz aqui, né? O que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo, tipo, um planejamento da companhia para os próximos meses, próximos ciclos, né? Dentro dessa estratégia conservadora,
Considerando aí que a gente tem a gente está financiando com capital de giro, tá? Porque, no final das contas, o que acontece, né? Tem esse financiamento de capital de giro, que a gente acaba somando aqui. Isso, tá certo. Então, como que a gente faz isso aqui, né? Aqui tá os 800 porque esse fluxo desse SGI a gente vai usar para fazer essa programação da companhia para os próximos meses. Então, a gente pode considerar a reserva aqui no meio. Então, vai ser os 800 mais o movimento mensal, mais as liberações do financiamento, mais o pagamento da taxa. Aqui não está deixando solucionar. Mas isso aqui, tá? Aí percebam, no mês 14, o fluxo de caixa, ou seja, quanto que teria na minha conta bancária, na conta bancária do SGI no mês 14, é 500. 500 é exatamente a reserva. Então, como a gente antes estava considerando as contas sem a reserva, que era de 500, se não tivesse reserva, é como se tivesse zero. Tá? Por quê? Por que zero? Porque a gente ia ficar devendo, a gente ia ficar negativo em 1423 e a gente pegou um capital de giro de 1423, um financiamento de capital de giro de 1423, tá? A gente faz esse fluxo do SGI aqui. Então, no final das contas, no final do fluxo, no final desse tempo, no mês 21, eu tenho o SGI, né? Então, a incorporadora, o empreendedor, enfim, o SGI, ele tem na conta corrente dele, ou seja, no final do fluxo, 19.810. Então, o caixa dele na entrada do ciclo é de 19.810. Aí a gente vai fazer a programação do ciclo de 21, do mês 21 até o mês 40. Então, estrutura fixa, 30 mensais por empreendimento por ciclo, não coberta pelo MCGA. Então, 30 vezes 20. Estrutura adicional, 25 por mês por empreendimento. Então, 25 vezes 20 vezes o número de empreendimentos que a gente está fazendo. Ah, porque aqui já está considerando que a gente faz um empreendimento. Isso aqui é mais um, quanto que a gente está a mais. Porque, assim, lembra que aquela estrutura do SGI já comportava um empreendimento. Então, além de um empreendimento, a gente está fazendo 0,25 empreendimentos. Então, a estrutura adicional de 25 mensal por empreendimento, ela é 20, que é o número de meses, vezes 25, que é o custo mensal, vezes o adicional em empreendimentos. Se a gente sempre faz um, se já está dentro dos custos 1, o adicional é a diferença entre 1,25 e 1, que é 0,25. É por isso que fica esse valor aqui. Reserva de caixa 500. A capacidade de investimento é a diferença, né, então, do quanto que eu tinha de caixa na entrada, menos os custos que eu tenho. Investimento exigido. Aí é o valor do caso 4, vezes o número de empreendimentos típicos que eu faço. Financiamento para capital de giro. A diferença entre eles, porque a diferença entre o que eu tenho de capacidade de investimento e o que eu tenho que fazer de investimento é o quanto que eu tenho que gastar de capital de giro, né? Aí o pagamento do financiamento é só então esse aqui é o quanto que eu tenho que pagar, isso aqui é os juros, né? Os juros vai ser isso aqui vezes os juros. Cadê os juros? 0,71. Ah, tá. A professora está dando aqui o prazo médio do ciclo é para usar. Ela fez um arredondamento aqui dos juros, que a gente não vai ter que considerar. Porque não sabe exatamente quando que vai ter que gastar esse dinheiro, porque a gente não fez todo o fluxo. Então, ela fez um arredondamento aqui, só para a gente usar 7,1. Então, o que vai ser retorno? É o retorno do caso 4, né?
Deixa eu ver se é exatamente isso. Peraí, não fala besteira. Aí o retorno do caso 4 tá aqui já, mas é a mesma coisa do caso 4, vezes o número de empreendimentos que eu sou capaz de fazer. Aí o resultado é a diferença entre o investimento e o retorno. O resultado para a companhia vai ser tudo aquilo que eu recebo de dinheiro, descontado tudo aquilo que eu tenho que gastar de dinheiro, por isso que fica todos esses componentes aqui. O dividendo para o acionista, ele é 25% do resultado, então é 25% em cima do resultado da companhia. E aí o caixa no final desse ciclo. Então, é o caixa anterior mais o resultado da companhia menos o dividendo que eu tive para o acionista. O que significa essas contas todas que a gente fez aqui? Né? Quer dizer que, então, no final do ciclo de 21 meses, o caixa da companhia, que antes era 800, ficou 19.810. E depois de mais um ciclo de 20 meses, o caixa que era 19.810 ficou 23.106. Isso considerando que foi distribuído o resultado para os acionistas. Tá bom? Aí, aqui a mesma coisa, só muda o número de empreendimentos. E aí, para fazer aqui de baixo, as mesmas contas também, só que muda o mês que foi feito o financiamento de capital de giro. Tá? Se vocês quiserem, a única coisa que muda aqui é esse aqui, né? Então, eu vou fazer de novo. Eu vou fazer esse quadro aqui com vocês, porque esse aqui vai ser igual também, da mesma maneira. Tá? Então, no final das contas, aqui nesse primeiro mês eu vou precisar de 151. Aí, como que a gente vai fazer essas contas aqui, tá? A gente faz a diferença entre quanto que eu vou precisar nesse mês e o quanto que eu já peguei de dinheiro. É isso aqui. A diferença entre quanto que eu vou precisar nesse mês 14 aqui e o quanto que eu já peguei de dinheiro emprestado de financiamento. E aí, esse mês aqui eu não vou precisar mais, né? Essa fica a conta. Não vou precisar mesmo? Não vou precisar mais, tá certo. Porque, ó, por exemplo, se a gente for fazer esse, mais esse, menos esse, já vai dar positivo no fluxo aqui, então eu não vou precisar mais. É dinheiro emprestado. E aí, como que eu faço esse pagamento de saldo devedor mais juros? Né? Então, eu atualizo esse aqui primeiro, é 1 mais taxa de juros, e aí, só ver uma coisa. No total de liberações é a soma de todos esses, então o dinheiro que eu vou pegar emprestado, soma de todos esses, dá, a soma de todos esses dá menos que 5 mil. Então, eu ainda uso esse juros menor aqui, de 0,682. Então, aqui eu fiz separadinho. Então, esse aqui é o juro, esse aqui, colocando juros aqui de. Esse aqui. Aqui é esse. São 100 minutos. Não deveria ser esse, não. Deixa eu ver, gente, só aqui para repetir. Porque achei estranho. Isso que eu vi. Porque o que acontece? No total, eu financiei 3.800, então eu tenho que usar os juros mais baixos, tá? Então vai ser esse valor que eu peguei emprestado vezes 1 mais esse elevado a diferença de meses aqui, de 21 menos isso aqui. Aí, se vocês quiserem automatizar essa fórmula, é só vocês travarem aqui. Eita. Só travar aqui, travar os juros. E, na verdade, eu tenho que travar esse aqui. Esse aqui não trava, não. E aí, e arredondar para cima. Porque quanto mais eu pagar de juros, é pior para mim.
quem tá querendo arredondar. Enfim, gente, não sei o que quem tá querendo arredondar. Mas é só arredondar esse valor para cima aqui. E aqui já vai sair automático. E aí, isso aqui é a soma deles. Tá? É assim que faz essa conta. Tá? O código aqui ficou certinho. Quando eu travo, ficou certinho. E aí, travou ali em cima também, então... ficou certinho. Tá bom? Aí é isso. Deixa eu ver o que a professora perguntava nisso. Comparar as estratégias, analisar a capacidade de investimento diante da companhia para os parâmetros mostrados no quadro abaixo. A gente não tem mais nenhuma pergunta mesmo. Não, não tem. Mas assim, o que é interessante a gente reparar, né? Independente do caso, nossa, travou mesmo, né? Travou. Independente do que a gente decidiu fazer para frente, no início do caso, a companhia tinha 800 mil no caixa. Aí você vê assim, com uma estratégia mais conservadora, dos 800, no final do ciclo ela foi para 19 mil, depois para 23 e depois para 27. Numa estratégia mais agressiva, ela foi de 800 para 23, para 37 e depois para 58. Então, de 27 para 58, num ciclo de 60 meses, ela teve uma diferença aí quase o dobro, né? Quase o dobro. Na verdade, mais que o dobro. Então, para vocês verem como uma estratégia agressiva realmente tem um impacto grande de produção de caixa, né? Enfim. Mas sempre lembrando, se a professora pedir para vocês fazerem esse tipo de comparação na prova, de que tem suas contrapartidas. Então, uma estratégia mais agressiva é uma estratégia mais arriscada. Né? Por exemplo, se o empreendimento não der certo, por exemplo, o que não dá certo é, por exemplo, os custos com a construção explodirem e você, empreendedor, não ter lucro. Outra coisa que o que é o empreendimento não dá certo, o empreendimento não vender. E o banco, ele quer receber dinheiro, ele não quer receber um apartamento. Então, você, de repente, já tem casos que a incorporadora teve que vender o apartamento muito barato só para gerar caixa para poder pagar o banco. E aí o resultado não seria esse aqui, porque você teria que vender mais barato os apartamentos. Então, são algumas contrapartidas, né? Você tem uma estratégia mais agressiva, seu potencial de receber dinheiro, seu potencial de girar caixa, ele é muito maior. Ele tem um risco associado também, que é maior. Então, tem essas contrapartidas. Mas é basicamente isso, né? E aí, eu sei que as pessoas não assistem o curso ao vivo, as pessoas assistem em vídeo. E aí, se ficar alguma dúvida, eu peço, por favor, que vocês ou me mandem no WhatsApp, ou me mandem por e-mail, ou me mandem, ou mandem no grupo e me marca, porque senão eu provavelmente não vou ler. E aí, no próximo FUJA, eu explico, tá bom? Não tem problema nenhum. É mais fácil explicar assim por vídeo. Então, a gente nem que for para a gente marcar, se não for no meio do resolvendo os próximos casos, a gente marca uma call. Eu também estou sempre disponível quando acaba a aula, para tirar dúvidas dos casos. Então, estou aí disponível para as dúvidas que tiverem, dos próximos casos também, desses casos, porque esses realmente são conceitos bem difíceis. Eu vou falar para vocês que quando eu fiz essa disciplina, na minha cabeça eu ainda não tinha fixado muito bem o conceito de efetiva, nominal, poder de compra, IPCA. Na minha cabeça, quando eu fiz a disciplina e eu terminei, eu ainda não tinha consolidado essas coisas na minha cabeça, não. Porque são conceitos difíceis de entender e eles são bem importantes para resolver os casos. Então, tirem todas as dúvidas, perguntem mesmo que eu tô aqui para isso, tá bom? E eu acho que é isso. Eu não sei se vocês têm alguma outra dúvida. Então, vai encerrar o vídeo por aqui. Vou encerrar aqui, então, peraí.